Hora de virar a chave e pensar em Libertadores. Vamos conhecer taticamente o Racing do técnico Beccacece. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy. Falar para vocês e mostrar um pouquinho sobre as ideias e conhecer taticamente o Racing do técnico Beccacece, adversário do Flamengo nas oitavas de final. Na próxima terça-feira, Flamengo e Racing farão um jogo de ida, oitavas de final da Copa Libertadores, lá no estádio El Cilindro. E antes de eu trazer para vocês alguns desses conceitos táticos, vale a gente registrar algumas coisas. O Racing não vive um bom momento, tem até coincidências de alguns pontos que o Racing está passando por uma má fase. Alguns jogadores lesionados, jogadores infectados vão fazer desfalques importantes. Por exemplo, o Cristaldo, atacante da equipe, deu positivo no seu teste, vai desfalcar. Assim como o Tilo Dias, que fez uma cirurgia, passou por uma artroscopia nos últimos dias, é outro desfalque importante para o Beccacece, além de várias outras questões, inclusive morais e psicológicas, assim como o Flamengo. Não vence há 4 jogos, está em último no seu grupo no Campeonato Argentino, inclusive abriu mão no último jogo, então está focando exclusivamente na Copa Libertadores. Esse ano não tem rebaixamento, não tem aquele famoso promédio lá na Argentina, então eles não estão focando em cair, porque sabe que não vai acontecer isso de acordo com o novo regulamento. Sofreu 10 gols, tem uma média de 2,5 gols sofridos, muito alto, e isso vai, obviamente, contestando o trabalho de Sebastião Beccacece. Está no comando do Racing, apesar de ser alguns meses, pouquíssimos jogos, ele não fez 20 jogos ainda à frente da equipe do Racing, então ainda é um início de trabalho. Nós vamos observar que taticamente ainda tem muitos ajustes a serem feitos, tem algumas ideias que não estão funcionando, inclusive onde o Flamengo deve aproveitar. Pedidos rápidos para não ocupar muito tempo aqui no vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal, eu conto com a força e com a ajuda de vocês. Pessoal, eu vou começar o vídeo lá atrás com o início de construção do Racing, onde ele inicia, e a gente vai observar que o Beccacece ele prioriza pela saída com 3 jogadores atrás, apesar dele jogar com 2 zagueiros, porque ele vai recuar o Leonel Miranda. Mais à frente eu vou mostrar para vocês a importância do Leonel Miranda, mas neste frame exclusivo é para nós observarmos como é a movimentação de construção do Racing, que prioriza por ter superioridade numérica em vários setores do campo e igualdade numérica nos terços mais importantes. Aqui a gente observa que tem 3 jogadores do Racing na linha defensiva, já houve o recuo do Leonel Miranda para jogar entre os volantes, ele espeta pelo lado direito o lateral chileno Pulide, pelo lado esquerdo mais o lateral, traz um jogador no meio, podendo ser o Rojas, paraguaio, uma peça importante, finaliza de longe, mas ele vai fazer, vocês vão observar até no próximo frame, ele faz um mecanismo de indução das linhas do adversário. O que acontece aqui no Arsenal Sarandi? 3 jogadores mais à frente, marcando, e outros 3 marcando a linha média. Então fica fácil a gente ver que são 6 jogadores do Racing e 6 jogadores do Arsenal Sarandi. É o que eles querem. Por quê? Assim como houve igualdade numérica nesta faixa do campo, houve igualdade numérica lá no setor ofensivo. Então a gente já sabe que lá nos últimos terços são 4 jogadores do Racing e 4 jogadores do Arsenal Sarandi. Lá é onde tem perigo haver essa igualdade numérica. Então o Beccacece coloca esses 6 jogadores, atrai o bloco defensivo e tenta fazer igualdade numérica já lá na frente. Um outro exemplo que passa um pouco por essa lógica e por essa ideia de sair com 3 jogadores. Mais uma vez, o Leonel Miranda entre os zagueiros, ele no círculo vermelho, bem aberto os laterais, tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. E por que esse jogador está no círculo vermelho? Olha a importância desse jogador sem a bola, como a movimentação dele sem a bola induz diretamente e indiretamente as possibilidades dos seus companheiros que têm a bola. São 3 jogadores do adversário marcando 3 jogadores da equipe do Racing. Então este jogador ao centro, ele está aqui para induzir, para condicionar esse jogador que está próximo a ele a sair desse primeiro bloco para eles terem superioridade, para terem um 3 contra 2 e assim ter mais tranquilidade e mais espaço para iniciar a saída de bola. Então esse jogador ele vai fazer um movimento para ir para o campo do adversário, para condicionar o adversário a acompanhá-lo e sair dessa primeira zona e eles terem mais liberdade ainda para sair jogando. Então passa muito por isso e a responsabilidade é deste jogador, que é o Leonel Miranda, que particularmente eu acho que é um bom jogador, tem bom passe, tem muita movimentação e trabalhou com o Beccacece no Defensa e Justiça. Aquele bom Defensa e Justiça que fez uma excelente campanha no Campeonato Argentino, ele levou para o Racing, é um jogador que acompanha o Sebastião Beccacece e a gente vai ver qual é a lógica e qual a importância do Leonel Miranda. Exemplificado no mapa de calor do Leonel Miranda para a gente ver e observar quais são as zonas do campo que ele influencia e como ele é participativo. Como a gente vê, próximo à intermediária defensiva, que ele faz o posicionamento entre os zagueiros, então tem muita progressão e tem muita influência dele no jogo próximo à grande área defensiva, mas também atua na zona intermediária mais ofensiva, inclusive caindo pelo lado esquerdo quando é necessário. Para quem não conhece muito o Leonel Miranda, é um cara que trabalha muito bem a bola, tem passes longos, tem passes curtos, tem muita tranquilidade. Em aspas, é um falso camisa 10,
mas que trabalha como um primeiro volante. Então é um jogador de muita habilidade, de muita influência e responsabilidade, sobretudo no período de construção e mobilidades ofensivas de transição na organização do time do BKC e no time do Racing. Um outro ponto nesse período de organização é, lógico, a utilização do goleiro para criar mais movimentos e superioridade. Os jogadores de círculo vermelho são os laterais, então a gente vai observar que esses caras sempre vão avançar, as linhas deles já vão estar próximo à linha média, e os dois zagueiros já tem a movimentação do volante um pouco mais à frente. Se for necessário, ele recua, mas aqui tem um goleiro, e a gente tem que contar com o goleiro como um elemento desta zona de início de construção. Por isso o BKC gosta de goleiros que sabem sair jogando com os pés, porque eles fazem parte desse princípio de organização. Abre parênteses. Sebastião Becassese, que foi auxiliar técnico de Sampaoli, então tem muita origem e eles bebem praticamente da mesma fonte de ideia de jogo. Mas como todo início de trabalho, há muitas fragilidades e alguns erros, como nesse próprio jogo contra o Arsenal de Sarandi. Isso aqui foi um gol do Arsenal Sarandi num período que eles erraram no início da construção. Mas observem que o Arsenal Sarandi fez um bloco médio para alto, mas marcando todas as possibilidades de passe. Quando a bola veio para o lateral direito, que não está tão ambientado a esse período de construção, uma vez que em grande maioria ele já vai um pouco mais à frente, então não participa tanto desse princípio, ele forçou um passe por dentro num período que o volante estava de costas e a gente observa, tem um jogador acompanhando. Então não era uma boa possibilidade, forçou esse passe, eles erraram e o Arsenal Sarandi conseguiu abrir o placar. O único jogador livre que o Arsenal permitiu foi vindo lá pelo lado esquerdo, obrigando talvez uma bola mais longa, obrigando uma inversão, que aí tem o quesito técnico de uma boa execução. Se a bola viajar muito, este jogador conseguiria interceptá-la. Então permitiu esse jogador livre para ser o homem induzido do passe, marcando as linhas de passe, todas as possibilidades, forçou um passe por dentro e acabou não aproveitando. É um Racing que também erra no seu princípio de organização ofensiva. E ainda na organização ofensiva, mas avançando algumas faixas do campo, próximo aos últimos terços, amplitude. Com essa amplitude que vai aproveitando o BKC, os espaços de força, os espaços de velocidade pelos lados. Então a gente observa que o jogador vai disputando a bola pelo lado esquerdo, mas esses dois jogadores já vão aproveitando pelo outro setor. Então o Racing que explora os corredores, sobretudo os corredores opostos. Ele cria num período, abriu um espaço, ataca esse espaço e é isso que acontece. Pelo lado esquerdo o jogador vem para conduzir e para iniciar essa construção e eles vão aproveitar. O que a gente tem que muito observar aqui, o Lisandro Lopes é o homem de referência e o Racing ele prioriza por cruzamentos na segunda trave. Neste exemplo fica bem evidente, a bola vem pelo lado esquerdo, na zona de pressão, o adversário tenta diminuir, mas no corredor oposto a gente observa que tem 5 jogadores do Racing que vão entrar na área, inclusive neste período, 5 jogadores contra 3 do adversário. Eles vão buscar o outro lado da área, o corredor que se abriu espaço para atacar e ganhar superioridade. E o que não tem dado certo nessa ideia do conceito do Racing? Organização defensiva, assim como o Flamengo, lá atrás eles são muito vulneráveis e a gente vai entender o que vem acontecendo. A marcação do Racing também prioriza no campo de ataque, eles fazem uma marcação muito agressiva, muito ativa, buscando o portador e as possibilidades de passe. Cada jogador vai marcando um e eles vão tentando já recuperar a bola o mais breve possível. Muitos conceitos daquele tão falado jogo posicional. Neste exemplo a gente observa lá o Racing jogando de preto, vai apertando a saída de bola do adversário e já tem mais 4 jogadores apoiando, fazendo aquela ajuda mútua num espaço muito pequeno, numa densidade defensiva muito pequena, para já pressionar o portador da bola e as suas variáveis, as suas possibilidades de passe. Então, olha lá, são mais 4 jogadores, além deste que está no epicentro, que está fazendo a intervenção direta na jogada. Mas nem sempre isso dá certo e, inclusive, tem se tornado um calo da equipe do Racing na organização defensiva e na transição defensiva. Como no exemplo desta imagem, que nem sempre essa pressão na bola está funcionando e vai originando grandes espaços ao adversário. São 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores do Racing pressionando e próximo ao portador da bola do adversário, que vai sair, tem um espaço aqui absolutamente livre o adversário. E aqui já tem mais da metade do time do Racing. E aí eles começam a sofrer no período de transição defensiva, com as suas linhas completamente desorganizadas. Como eu trouxe anteriormente, os laterais sobem bastante e vocês vão perceber o período da última linha não tem nada de sustentado, tem muita desorganização e por isso o Racing inclusive vem sofrendo muitos gols. Esse período de marcação não dá certo e abre um grande espaço para o adversário aproveitar. Olha o exemplo de transição já do adversário, olha quantos espaços tem para aproveitar, abrir os corredores pelo lado direito, vai abrir um corredor entre os dois zagueiros, muitos espaços e assim o Racing vai sofrendo na transição defensiva.
A organização defensiva do BKC está sofrendo muitas críticas da imprensa e de torcedores do Racing, porque é uma equipe que vai sofrendo muitos gols, como eu trouxe 2,5 gols sofridos no Campeonato Argentino, e com isso hoje o Racing é visto como um time muito desequilibrado e um time que não tem sustentação defensiva. Certamente é um jogo que, mais do que conquistar acertos, quem provocar mais erros e conseguir aproveitar esses erros do adversário vai levar vantagem, porque são duas equipes que erram bastante. Minimizar esses erros será um caminho para uma dessas duas equipes. O Flamengo tem que ter a consciência se vai apertar lá, vai fazer o condicionamento do jogo do Racing, que é chamar o adversário, induzir o adversário para o seu campo e vai permitir igualdade na zona defensiva, ou o Flamengo vai fazer um bloco médio, baixo, até mesmo haja visto a questão física do Flamengo, que ainda não está em aptidão de exercer tanta pressão nos 90 minutos. Qual estratégia o Rogério Ceni vai propor para esse Flamengo, que vai enfrentar uma equipe que gosta de ser marcada na zona de pressão, sobretudo com o Lionel Miranda pautando o princípio dessa organização. Pessoal, eu vou encerrando o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado, agradeço a companhia de todos, não se esqueçam de deixar o like, de se inscrever para você que está conhecendo o canal por intermédio desse vídeo. Um forte abraço a todos vocês e tchau, tchau!